Boa noite, igreja, graça e paz. Queridos, convido os irmãos a ficar de pé e abrir a Bíblia de vocês, Romanos 8. Vamos ler Peço aos irmãos que tenham atenção, porque vamos ler alguns versículos, a partir do primeiro. Quero saudar os nossos convidados, a você que nos assiste, seja bem-vindo ao nosso culto congregacional, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus invisível, ao Deus Espírito. Romanos 8, a partir do primeiro. Fala assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho, em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito, vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que está morto ressuscitou a Jesus, que habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morreis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeis o espírito de escravidão, para outra vez andardes em temor, mas receberdes o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo,
se é certo com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Vamos orar. Senhor Deus, a tua palavra foi lida aqui, Senhor. Ó Pai, somente a palavra já faz o efeito necessário, Senhor. Mas eu quero pedir misericórdia do Senhor sobre a minha vida, que eu seja a boca do Senhor, que eu seja a ferramenta do Senhor nesta noite, que nossos ouvidos estejam prontos e atentos para ouvir a voz do Senhor, que o Senhor fale à igreja do Senhor, como o Senhor falou ao meu coração, Pai. Eu oro, me coloco à disposição do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, igreja. Irmãos, eu quero começar falando um pouquinho aos irmãos. Essa é uma carta que o apóstolo Paulo ele faz à igreja, aos romanos, a igreja que estava em Roma. Essa igreja, ela era uma igreja que tinha judeus convertidos ao cristianismo, gentios. Provavelmente esses judeus convertidos, eles eram judeus que estavam em Jerusalém quando houve o Pentecoste, isso é o que os teólogos afirmam, e eles foram a Roma e ali plantaram essa igreja, começaram a ministrar, falando sobre Cristo em Roma. Então o apóstolo Paulo ele faz essa carta aos romanos, porque também aqui em Roma também existia aqueles judeus que ainda estavam presos à lei, estavam presos às dogmas, às doutrinas, presos à lei judaica. E faziam, como no nosso dizer, pintavam o apóstolo Paulo como um desertor do judaísmo, porque aqueles que conhecem a história de Paulo ele é convertido ao cristianismo, ele era defensor da lei de Moisés, mas ele se converte ao cristianismo quando Cristo Jesus chama ele. Então, aqueles que ainda defendiam a lei de Moisés, eles começam a pintar Paulo de uma forma diferente. Então Paulo ele escreve essa carta, né, antes dele ir, para que aquela igreja ela já conhecesse o que é que Paulo em si ensinava. Baseado nisso, eu gostaria de que os irmãos atentassem aos versículos 1. E aí a gente vai trabalhar algumas verdades que está dentro desses 17 versículos que a gente leu. E a primeira verdade é a justificação em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo ele já inicia nos dizendo que nós não somos condenados, que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você não é mais um réu. Você não vai estar mais sentado num tribunal como réu. Você que está em Cristo Jesus, você é justificado. Cristo Jesus, na cruz do Calvário, Ele te justificou. Ele pagou um preço de justificação por mim e por você. 2 Coríntios 5,17, ele fala assim:
Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. É por isso que Cristo Jesus te justificou, te comprou com preço de sangue, para que você seja uma nova criatura, para que você não ande mais pelas trevas, mas você ande na luz. Essa é a primeira verdade. Eu sou justificado em Cristo Jesus. Eu tenho que ter uma nova vida diante de Jesus Cristo. Não adianta eu caminhar por onde eu trilhei. Eu tenho que galgar, tenho que caminhar por novas pisaduras, porque foi pago um alto preço, preço de sangue. Eu não posso esquecer. Eu, como cristão, como servo do Deus vivo, eu não posso esquecer que foi pago um alto preço. Hebreus 6, ele relata sobre aqueles que já foram iluminados em Cristo Jesus. E quando apostata da fé, deixam de acreditar, deixam de caminhar, deixam de querer a presença de Jesus. É a mesma coisa de você crucificar a Jesus Cristo novamente. O texto é bem claro, de Hebreus 6. Quando eu sou iluminado pela palavra de Jesus, eu não posso mais voltar a caminhar, voltar a me lamear. Eu tenho que caminhar justificado em Cristo Jesus, sendo uma nova criatura. É para isso que nós fomos chamados. Segunda verdade que a gente consegue extrair é que a lei, ela veio para revelar o quão eu sou pecador. O versículo 3, ele fala, sobre a enfermidade da lei. Mas, se você voltar aos versículos do capítulo 7 finais, ele fala assim: Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei dos meus entendimentos e que prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Aqui, o apóstolo Paulo, se os irmãos depois, por curiosidade, quiser observar, os capítulos 1, 2, 3, até o 7, ele vem tratando sobre a lei. E aparentemente, se os irmãos forem se debruçar e ler, parece que a lei é algo ruim, que é algo difícil, que a lei de Deus é algo ruim, que é difícil. Mas não, queridos, a lei de Deus, ela veio para mostrar: miserável o homem que sou. Mostrar, revelar, tirar de dentro de nós
expor os nossos erros, os nossos defeitos e os nossos pecados, para que a gente tenha o entendimento de que nós somos pecadores. E aí o versículo 3, ele trata sobre a lei é enferma. Mas a lei é enferma não é por causa que a lei é ruim. É porque eu e você, nós nunca iríamos conseguir cumprir a lei. Nós não temos a condição de cumprir a lei como um todo. Por isso a lei, a lei não salva. A salvação é um dom gratuito de Deus, não é isso? A lei ela não salva, mas a lei mostra que você é pecador e que você precisa da graça de Deus. Então, irmãos, a gente vê que somente Jesus conseguiria cumprir a lei. Por isso, Jesus, ele não é o corretivo de Deus para que se cumprisse a lei ou houvesse salvação. Não, Jesus não é como a gente utiliza, quando a gente está escrevendo e a gente erra de caneta, a gente usa aquele liquid paper, né? Branquinho, passa lá, né? Para continuar escrevendo. Jesus, ele não é isso. Mas Jesus, ele é o maior ato de amor de Deus para as nossas vidas. Está aqui, viu, presbítero João? João 3,16. O Espírito de Deus, ele é maravilhoso. Quem estava pela manhã viu o presbítero Otacílio trazer esse mesmo texto dos leprosos que o presbítero Joy trouxe. O presbítero Joy citou o amor grande de Deus em João, e também estava aqui, também já escrito aqui, o amor, esse amor de Deus, esse ato magnífico do amor de Deus, porque ele sabia que a gente não tinha capacidade de cumprir essa lei, então ele envia o seu filho para que ele pudesse cumprir a lei e que nós pudéssemos ser religados e tivéssemos acesso de novo ao Pai. Esse é o grande amor, a doação do seu filho para um miserável homem, como diz os versículos anteriores do capítulo 7. Mas uma verdade que nós conseguimos compreender nesses capítulos desse livro de Romanos é a carne e o espírito, eles habitam em nós. E nós não temos como correr disso. Enquanto estivermos aqui, a carne e o espírito militam dentro de nós. Entre o versículo 4 e o 8, ele vai tratar muito sobre a carne e o espírito. Ele fala sobre esses pesos, sobre essas ações que habitam em nós, dessa briga constante. Mas o vencedor é aquele a quem você vai acreditar mais atenção. Você vai acreditar mais atenção ao Espírito, às coisas do Espírito ou às coisas da carne. Os textos nos falam do que as coisas da carne é para a morte.
As ações da carne é para a morte e para inimizade do homem e de Deus. Mas a do Espírito, e que eu gostaria que os irmãos observassem, que muitas vezes você vai ver o Espírito com o E maiúsculo, porque é o Espírito de Deus. Esse é para a vida e para a paz. Então, quando nós acreditamos, tempo para o Espírito, nós acreditamos para a vida e para a paz. Queridos, quando a gente fala sobre a carne, quando a gente fala sobre o Espírito, muitas vezes a gente vai falar assim, é difícil. É difícil, porque sabemos que somos pecadores e que o corpo inclina para o pecado, mas quando o Espírito ele está forte, quando as suas raízes estão fincadas na rocha, não tem militância da carne certa. Quando você está forte espiritualmente, quando você está forte em Cristo Jesus, não é uma palavra do irmão, não é uma desavença, não é uma falta, não é uma não observação, nada, absolutamente nada vai lhe tirar de Jesus Cristo. Nada. Porque o seu espírito, ele está forte e ele está preparado para qualquer adversidade. E você vai conseguir transitar em meio ao deserto. Você vai seguir marcha. Quando Jesus foi tentado no deserto, o Espírito estava forte. Jesus era o quê? 100% homem e 100% Deus. Jejum de 40 dias. Imagina como é que estava a carne. Pense aí, você 40 dias sem comer. A carne está fraca. Os desejos estavam em evidência da carne. Mas o Espírito estava forte. E quando o diabo vem tentar, ele rebate com a própria palavra de Deus. E o diabo, foge. Então, quando nosso espírito está forte, não tem desculpa. Não tem desculpa. Porque a carne é fraca. Pequei porque a carne é fraca. A carne é fraca porque o espírito não estava forte. Porque se o espírito estiver forte, você não peca. Outra verdade que a gente observa, ela está no versículo 12. Fala sobre uma dívida com a vida e não com o pecado. Nós temos um breve catecismo, irmãos, que a primeira pergunta do nosso breve catecismo fala assim: qual é o fim principal do homem? Qual é o fim principal do homem?
para o que você nasceu, para o que você veio a esse mundo. A gente tem que parar de não saber para o que a gente veio, com aquelas perguntas: eu estou no mundo por quê? Para quê? Qual é o meu propósito? Nós só temos um principal propósito. E a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Queridos, nós temos não uma dívida com o pecado, mas temos uma dívida com o autor e consumador das nossas vidas. Nós temos uma dívida com Ele. Ele nos comprou e nós devemos viver para glorificar o nome dEle e desfrutar dEle a vida toda. Uma outra verdade, queridos, que nós conseguimos aprender é que os filhos de Deus escutam a voz do Espírito. Versículo 14, queria que os irmãos acompanhassem novamente a leitura. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Os filhos de Deus, eles são guiados, pelo Espírito do Senhor. Eles estão atentos a ouvir a voz do Senhor. Muitas vezes a gente estamos orando, buscando a face do Senhor, e muitas vezes a gente ora por vários tempos, um determinado tempo, às vezes com menor tempo, e às vezes Deus está respondendo, mas a gente não está conseguindo ouvir a voz do Senhor. Muitas vezes o Senhor está falando conosco, mas a gente não estamos atentos a ouvir a voz de Deus. Deus, Ele, até então, irmãos, a gente não ouviu mais relatos que Deus falou, assim, pessoalmente, com uma pessoa, mas Deus, Ele usa pessoas para falar. Ele usa pessoas para direcionar você. É uma frase, é uma palavra. Às vezes é um puxão de orelha dentro da palavra que a gente recebe. E Deus está falando aos nossos corações. Muitas vezes, o pastor está aqui de cima e está trazendo a mensagem de Deus, e às vezes a gente está achando que ele está dando recado para a gente. Nós devemos estar mais atentos ao que Deus está falando. Queria lembrar os irmãos que Samuel estava no templo e Deus começa a chamar Samuel, e Samuel corre para Eli. Aí ele, não sou eu não, de noite toda, na madrugada todo mundo, Eli dormindo, Samuel também volta para dormir. Samuel, corre Samuel de novo. Ele, não, volta Samuel para deitar de novo. Samuel. E Deus está falando
Mas Samuel ali, ele não entendia e não conseguia perceber e saber quem era a voz de Deus. Até quando o seu pastor, o seu líder espiritual, ele dá uma direção a Samuel. Fala, quando você ouvir de novo, você responde: eis-me aqui, teu servo te escuta. E assim fez Samuel. E a partir dali, daquele dia, Samuel escutou a voz de Deus. Ele aprendeu a ouvir a voz de Deus quando Deus chamava ele. E ele passou a ser o profeta a partir dali. Ele crescia e estava na casa do Senhor e passou a ser o profeta. Então, queridos, que possamos estar mais atentos a ouvir nas mínimas coisas, a voz de Deus. Tente compreender que Deus, Ele quer o melhor para você. Jeremias 29, fala: bem sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Não pensamentos de mal, mas pensamentos bons, para vos dar o fim que desejais. O Senhor, Ele tem um caminho, Ele tem um caminho bom para seguirmos, para vos dar o fim que desejais. Qual é o fim que você deseja? Já estou chegando ao fim. Irmãos, a gente vai falar agora o último. Queria convidar o Ministério de Louvor, se puder já vir. Aqueles que servem a Deus têm a convicção da paternidade de Deus. Entre o versículo 15 ao 17, ele nos fala da seguinte forma. Ele fala sobre: porque não recebestes o espírito da escravidão, para que outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito, os irmãos conseguem perceber, o E maiúsculo, que testifica com o nosso Espírito, com o E minúsculo, que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiro também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Quando temos a certeza da nossa salvação e que Deus é um Deus Pai, como o próprio Jesus nos ensinou na oração, dominical, Pai nosso que estás no céu, o nosso espírito, ele tem a comunhão e a confirmação do Espírito de Deus. E nós não temos dúvidas que somos filhos de Deus, co-herdeiros, irmãos de Cristo Jesus. E a herança, e direito à herança. Que herança é essa? O céu e um corpo glorificado. Porque nós estamos aqui buscando, caminhando, seguindo. O nosso alvo é o céu. Nós buscamos esse céu. Então, queridos, se você tem a certeza da sua salvação
Eu sou salvo em Cristo Jesus. O Espírito de Deus, ele testifica dentro de você. Ele afirma: eu sou salvo em Cristo Jesus. Eu tenho direito ao céu, porque eu sou filho. Nós não somos somente servos, empregados, mas nós somos chamados de amigo, de filhos. E nós recebemos um espírito de adoção e nós podemos clamar: Abba, Pai. Essas são 6 verdades que a gente consegue extrair desse texto. Mas é claro que tem muito mais verdade para edificação nossa dentro desses 17 versículos. E eu convido os irmãos a posteriormente ler, reler. Vocês tenham certeza que vocês serão ainda mais edificados ainda, com mais verdades, porque a palavra de Deus é a verdade, como disse o próprio Jesus. Vamos adorar esse Deus poderoso. Convido os irmãos a ficar de pé e a gente vai adorar esse Deus que entregou o seu Filho para nós, doou o seu Filho naquela cruz. Isso foi amor. Colocou dentro de nós um espírito que testifica, que afirma dentro de nós que nós somos filhos e que o céu, que nós somos co-herdeiros nessa herança que é o céu. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador, lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar, e quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás. Na cruz tudo já venceu e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, tentativas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Para quem está em ti, querido Senhor. A igreja pode se sentar. Queridos, feche seus olhos, faz uma oração de agradecimento ao Senhor. Pede que o Senhor abençoe a semana que inicia. A gente vai, logo em seguida, vamos recitar nosso versículo e peço aos irmãos que aguardem só para alguns avisos.
Senhor Deus, bendito é o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade de prestarmos o culto ao Senhor de adoração juntos aqui, no mesmo sentido, no mesmo pensamento. Que o nosso louvor e a nossa adoração possa ter tocado aos céus nessa noite e que o Senhor tenha se agradado do nosso louvor e da nossa adoração. Rogamos que o Senhor nos abençoe essa semana. Continue, Senhor, dando um livramento, proteção, visitando, Senhor, os enfermos, cuidando, Senhor, dos teus servos. Pai, em nome de Jesus, visita também o pastor Davi. Restaura, Senhor, a saúde dele, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, faz a obra que só o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e no meio da igreja do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Como a gente finaliza? Derrama sobre nós as suas bênçãos, ó Senhor nosso Deus. Dai-nos sucesso em tudo o que fizermos. Sim, dai-nos sucesso em tudo. Queridos, quarta-feira estaremos aqui às 19h30, continuação. Próximo domingo, EBD 9 horas, né? Como novo horário. Então, vem para EBD, não fica em casa não, dormindo não. A gente já mudamos para 9 horas, para dar tempo, né? A gente esticar mais um pouquinho e chegar aqui 9 horas. Tem sido bênção a EBD, as multiplicações das classes. Quer aprender mais sobre Deus, quer tirar dúvida, EBD é o lugar. É o lugar onde você pode levantar a mão, você pode perguntar, tirar suas dúvidas. Fica de fora não. Vou convidar